Gostaria de começar esta mensagem perguntando para você: o que mais te revolta? O que deixa você tão irritado a ponto de questionar o próprio Deus? Existiu no ano 400 um rapaz, filho de uma família aristocrática romana, ainda respirando os ares do brilhantismo da antiga era, mas agora já sob o governo de bárbaros ostrogodos. O nome do rapaz era Bento. Sua cidade de origem era Núrcia. Ele, quando criança, fora criado junto a seus pais. Adquirindo certa idade, seus pais resolveram enviá-lo para Roma para ter uma oportunidade de um desenvolvimento acadêmico melhor do que aquele que a sua pequena cidade, em relação a Roma, naturalmente, iria oferecer. Qualquer cidade fica pequena diante de Roma. E para lá foi Bento. Bento havia sido criado numa família cristã, uma família que zelava pelos princípios da fé e da ética do cristianismo. Chegando a Roma, Bento deparou-se com o caos ético e moral. A sua alma se perturbou. Ele ficou revoltado com o que viu, muito entristecido. E diante de si abriram-se algumas oportunidades. Em primeiro lugar, fugir do mundo, fugir daquela cidade, fugir daquela realidade anticristã, embora nominalmente fosse cristã. Outra era se adequar ao mundo, permitir que o mundo desse forma aos seus pensamentos, à sua ética, aquilo que ele sabia. Ele também teria a opção de revolucionar este mundo, ficar e lutar. Ou então, ficar, não lutar e viver ressentido com um mundo que fazia oposição a tudo aquilo que ele acreditava. Bento resolveu fugir do mundo. Ele não foi o pai do monasticismo, mas talvez seja a sua figura mais importante. Ele fundou um monastério, tornou-se monge, agregou a si mesmo outros cristãos que pensavam da mesma forma e foram viver a regra de São Bento de Núrcia. Há um outro personagem, este das Escrituras, que viveu dilema parecido. O seu nome era Abacuque. Abacuque foi um profeta que viveu cerca de 600 a.C., ou seja, separado aí por mais ou menos 1000 anos. A gente está arredondando tanto a época em que Bento viveu, quanto a época que Abacuque também viveu. E ele escreveu o seguinte no texto que se encontra em Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4, assim está escrito. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema lutar por Deus pode se tornar lutar contra Deus. Sim, isso mesmo. A revolta de Abacuque diante daquilo que ele está vendo o seu povo fazer, o seu povo agir, o comportamento de sua nação, faz com que ele se empenhe em lutar contra o próprio Deus. Aliás, a palavra Abacuque significa abraçar e abraçar no sentido de lutar, agarrar
para derrubar, lutar. Abacuque faz exatamente isso que o seu nome demonstra. Ele luta contra Deus, mas ele luta por Deus. Lutar por Deus pode se tornar lutar contra Deus. Como que nós podemos concluir que foi isso que Abacuque fez e que lições nós podemos tirar desta luta tão impressionante, para dizer o mínimo? Há pelo menos 3 razões que eu gostaria de apresentar a você. Primeiro, eu gostaria de falar da motivação do profeta. Porque o profeta está motivado a lutar por Deus, contra Deus. Em primeiro lugar, porque ele está cansado. Ele reclama: até quando? Você já disse essa expressão em algum momento da sua vida? Você já falou isso para Deus em algum momento? Até quando, Senhor? Eu vou orar e o Senhor não vai escutar. Eu vou pedir e os seus ouvidos estarão fechados contra mim. Eu vou te rogar, eu vou te implorar, mas o Senhor se manterá indiferente à minha queixa, indiferente à minha necessidade. Às vezes nós fazemos essa oração por um enfermo, por uma situação financeira, por um abatimento na alma, depressão que parece não ter fim. Mas aqui, o Abacuque está cansado de pedir, mas ele não está cansado de pedir por ele mesmo. Ele reclama que está clamando, mas não está sendo ouvido. Ele reclama que está gritando, mas a violência continua. Ele reclama que está fazendo isso há tempos. O profeta se cansou. Você está cansado de quê? O que cansa você? Será que são as mesmas coisas que cansavam o profeta? Mas o profeta não está apenas cansado, não é isso que o motiva, ele está também confuso. Ele quer entender: por que me mostras a iniquidade? Se o versículo 2 começa com até quando, o versículo 3 começa por quê? Porque ele quer entender. O que ele quer entender? Por que Deus está fazendo ele ver a iniquidade? Por que me mostras a iniquidade? Não é o diabo que lhe mostra a iniquidade, não é a sociedade que lhe mostra a iniquidade, não são os ímpios que lhe mostram a iniquidade, é o próprio Deus que está mostrando a iniquidade para Abacuque. Por isso ele quer saber por quê? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão, pessoas oprimindo outras? Por que me fazes ver a destruição, a pilhagem, o roubo e a violência? Abacuque está confuso, ele está perplexo, ele não está entendendo a pretensão de Deus. O que deixa você confuso? Deus deixa você confuso às vezes? Mas Abacuque também está desanimado. No versículo 4 ele diz: porque a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Nada está certo para Abacuque. A lei está frouxa. Não porque ela deixa de ser cumprida nos tribunais, ela também é deixada de ser cumprida nos tribunais. E aqui eu não estou falando da lei civil, eu não estou falando da Constituição da República, eu estou falando da lei Torá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. É desta lei que o profeta, é a esta lei que o profeta se refere. A lei se afrouxa. A sentença nunca sai, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo não tem para onde fugir. Se o justo trabalha, ele é punido. Se o justo não trabalha, ele é punido. Se ele é produtivo, ele é punido. Se ele é improdutivo, ele é punido. Se ele constrói, ele é punido. Se ele não constrói, ele é punido. Não tem para onde fugir. E quando o juízo se manifesta, é por meio de uma perversão, o juízo é torcido, a justiça é torcida. O que deixa você desanimado? As inquietações do profeta nos deixam em uma posição interessante. Se fôssemos observar a sociedade, nada haveria de errado a seu tempo. A economia ia bem, mas havia violência. O culto era realizado no templo, mas havia injustiça nos tribunais. A violência era a regra, não a exceção. Assim somos nós hoje. Embora a economia não vá tão bem, a saúde vai muito pior, mas o mundo de hoje, dos evangélicos de hoje, daqueles que vivem na esteira da tradição,
a que seguia também o profeta Abacuque, exalta a prosperidade e não se incomoda com a violência, nem com a injustiça. Note que até mesmo aqueles que evangélicos exaltam a prosperidade são aqueles mesmos que usam de violência em seus lábios, ou talvez em seus cliques, ou talvez em seus posts. Insultam, ferem, machucam, são violentos. Mas e você, se incomoda com isso? E se incomoda no mesmo nível que Abacuque se incomodava? Essa é a motivação de Abacuque. Abacuque quer lutar contra Deus, mas ele quer lutar por Deus, porque ele está profundamente aborrecido, uma vez que vê que a lei de Deus não é cumprida. Os mandamentos do Senhor são ignorados. A violência não é a exceção, é a regra. Tudo vai mal no campo espiritual, não por falta de culto, mas por falta de piedade. Não por falta de fervor no púlpito, mas por indiferença nos bancos. A profecia está lá. O sacrifício acontece. Profetas estão sendo levantados por Deus. Jeremias, Naum, Sofonias e o próprio profeta Abacuque estão presentes, estão pregando para o povo, estão anunciando ao povo, mas o povo continua com seu coração endurecido, exaltando aquilo que Deus abomina e abominando aquilo que Deus exaltava. Mas, em segundo lugar, gostaria que você percebesse comigo o método do profeta. Até quando, Senhor, versículo 2, clamarei eu e tu não escutarás. Primeira forma, o primeiro método do profeta é clamar, é rogar, é implorar, não é decretar, não é determinar, não é fazer com que Deus esteja impelido a agir. Deus age a seu momento, Deus responde à sua hora, Deus é soberano, nós não somos soberanos. Ele não é um controle remoto, que você aperta e o canal aparece. Ele não é um micro-ondas que você coloca ali 1 minuto como prazo máximo para ficar com a sua comida pronta e naquele tempo a comida estará pronta e o forno micro-ondas será cumprido o seu papel. Ele não é um forno micro-ondas. Ele não é uma espécie de Papai Noel que você escreve uma carta e ele se sente impelido a cumprir o seu propósito na data estabelecida no dia 25 de dezembro, no Natal. Ele é Deus. Ele ouve, mas ele decide o que ele faz com aquilo que ele escuta. Por isso o profeta, percebendo que ele clamava, mas Deus não lhe atendia, Deus não lhe escutava, ele começa a dizer, gritar-te-ei, violência e não salvarás. O segundo item do método de Abacuque não é a desistência. Às vezes nós desistimos quando a nossa oração não é ouvida no prazo que nós achamos que Deus deve escutar. Às vezes nós perdemos o entusiasmo quando Deus se mostra lento no nosso próprio ponto de vista em responder à nossa prece. Mas isso não acontece com Abacuque. O próximo passo dele não é desistir, mas é gritar. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Há uma pluralidade na oração de Abacuque. Abacuque clama, se ele não é escutado, ele grita. Ele grita. Talvez como um bebê que começa a resmungar pelo seu alimento e não sendo ouvido, ele começa a gritar. Como uma criança que quando percebe que não é escutada por seus pais, ela começa a gritar em alta voz por socorro. E nós, os adultos, não é assim também que procedemos. A questão é se procedemos assim com Deus ou se nós desistimos simplesmente. Mas há aqui também, irmãos, uma confiança na oração. Uma confiança em Deus pela oração. A oração não resolve os problemas. Deus resolve os problemas. A oração não é, no sentido que hoje se pensa, uma manifestação de poder. Não é a manifestação do nosso poder, é a manifestação do poder de Deus. Aquele ditado que diz muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, não pode se referir ao nosso poder, mas ao poder de Deus.
É o poder de Deus que é invocado, e é o poder de Deus que resolve o problema, e é o poder de Deus que transforma as coisas, e é o poder de Deus que nos satisfaz, não o nosso poder. Abacuque manifesta a sua confiança em Deus, apesar de que num primeiro momento sejamos tentados a imaginar que seja exatamente o oposto. Abacuque continua a orar, porque ele sabe que Deus irá ouvi-lo, embora ele mesmo diga: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Por que que ele diz isso? Porque ele sabe que Deus escuta. Embora ele esteja reclamando que Deus não se importe com seu clamor, que Deus não se importe com seus gritos, que Deus não se importe com suas preces, que Deus não se importe com aquilo que está acontecendo em sua própria vida, com sua oração, ele faz essa oração porque ele sabe que Deus escuta. Por isso ele pergunta: até quando, Senhor, não me escutarás? Porque ele sabe que é da natureza de Deus escutar a oração dos seus filhos. Mas, em segundo lugar, ele confia em Deus pela oração, porque ele sabe que Deus controla tudo. Ele diz: tu me fazes ver a iniquidade, tu me fazes ver a opressão, tu me fazes ver a destruição, tu me fazes ver a violência, tu me fazes ver as contendas e o litígio. É porque Deus controla todas as coisas. A oração não é dirigida aos demônios, a oração não é dirigida ao diabo, a oração não é dirigida como se fosse uma espécie de ferramenta de espada para guerrear contra os demônios. A oração é o pedido de um filho para o seu próprio pai que o ama. Deus controla todas as coisas. Ele é o soberano. É ele que faz ver a Abacuque a iniquidade, e é ele que pode deixar de fazer ver. É ele que pode fazer com que seja extinta a iniquidade. Ele tem o destino, o futuro e todo o poder em suas mãos. Mas também Abacuque ora porque ele sabe que Deus se importa. E por isso mesmo ele reclama. A sua oração é uma queixa. Por saber que Deus se importava, é que ele diz: Senhor, até quando? Porque eu sei que tu te importas. Porque eu sei que tu te importavas com Moisés respondendo sua oração, com Elias respondendo sua oração, com Davi respondendo sua oração, com Salomão respondendo sua oração, com todos os profetas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu sei que tu te importas. Por isso ele ora. Sabemos que Deus se importa conosco. Nós temos esta confiança. Embora as coisas estivessem ruins, Abacuque não via abalada esta sua convicção. E eles sabem também que Deus responde. E é exatamente o que acontece no versículo 5. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Isso é assunto para uma próxima pregação, mas ele sabe que Deus irá respondê-lo. Por isso, no capítulo 2, versículo 1, ele ainda diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? E exatamente essa era a sua expectativa. Por isso ele ora, porque ele sabe que Deus vai falar com ele. Lutar contra Deus é orar. Lutar contra Deus é orar. Lutar por Deus é orar. Há uma teologia da oração que está aqui presente. Deus está presente. Você crê nisto quando ora? Deus tem pleno poder em atender sua oração. É com isso em mente que você ora? Deus se importa com você e com suas orações. Deus responde às suas orações, embora deixe você cansado às vezes de pedir, como Abacuque ficou. Porque ele é uma pessoa, não uma máquina de fazer café, um controle remoto de uma televisão ou uma rede de fast food. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é o Rei. Ele fará todas as coisas conforme a sua vontade. Mas em terceiro lugar, a terceira razão pela qual nós dizemos que lutar por Deus às vezes pode se transformar em lutar contra Deus, nós analisamos o conhecimento do profeta. Ele conhece quem Deus é e o que ocorre quando o seu caráter é contrariado. Nós vemos que a violência, a opressão, a destruição e a injustiça, a contenda no povo de Deus não é da vontade de Deus. E Deus, no passado, corrigiu o seu povo para fazê-lo andar na linha, para fazê-lo colocar de volta. Por tantas vezes Deus avivou a sua obra. Abacuque tinha em mente ainda as reformas do profeta ou do rei Josias, já falecido.
E agora a instabilidade que estava acontecendo dentre os diversos governantes que Judá tinha, que eram colocados e depois eram depostos, outro era colocado em seguida deposto, e assim os reis iam se passando, mas ele sabia que Deus poderia levantar um rei Josias novamente, para reformar a religião, para reformar o povo, para avivar o povo. Ele conhece quem Deus é, mas ele também conhece a palavra de Deus. A lei não estava sendo honrada, a lei estava sendo ignorada, e ele estava perturbado profundamente com isso. Ele também conhece o seu povo, o seu contexto histórico. Ele sabe que o povo não se arrepende, que o povo não é justo. Por isso, irmãos, Abacuque tira algumas conclusões. Primeiro, a honra de Deus precisa ser defendida. Há um zelo presente. Deus precisa ser honrado. O povo da aliança precisa honrar a Deus. Você já viu isso na história? Martinho Lutero, quando em 1517 deflagrou o movimento reformador, ele não tinha a intenção de fazer uma grande divisão dentro da Igreja de Roma. Ele queria transformar a Igreja de Roma na Igreja de Cristo. Ele queria que a igreja, a sua igreja, a igreja na qual ele havia nascido, voltasse ao primeiro amor, à simplicidade do Evangelho, ao louvor de Cristo e não das relíquias, ao reinado de Jesus e não dos bispos e dos papas. Era isso que Lutero queria. Mas a vontade reformadora de Lutero esbarrou-se no amor intransigente ao poder, ao dinheiro, e assim a reforma dentro da igreja aconteceu para dividir a igreja. E o movimento dissidente, o movimento dos reformadores e o movimento agora dos reformados, ao qual nós participamos, existe exatamente por causa disso. Judá não quis se reformar e foi punido. Há um zelo em Abacuque, um zelo que havia em Lutero, um zelo que deve haver em nós, um zelo que nós esperamos ver ainda, que os católicos romanos possam também adquirir, para ver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, cumprida, obedecida, amada e Deus louvado por meio de Jesus e unicamente de Jesus. A honra de Deus também precisa ser defendida, essa é a segunda conclusão. A honra de Deus precisa ser defendida pelo meio correto, a oração. Não é a violência na cabeça de Abacuque que irá resolver o seu problema, mas é a oração. Deus irá resolver não da maneira como Abacuque pretendia, mas na teologia de Abacuque, os problemas se resolvem com a oração. É a nossa parte. A parte de Deus ele o fará, mas a nossa parte é orar. Só vamos lutar por Deus com o conhecimento certo. Senão pode ser que nós estejamos lutando por algum sentimento de superioridade, por algum sentimento de que aquilo que devemos defender com violência verbal, com violência física, mas nada disso nos parece apropriado. Ele aspira a um avivamento, conversões e não mortes, transformação e não castigo. Boa parte dos crentes deseja esmagar os inconversos, expulsar os crentes rebeldes das igrejas, insultar nas redes sociais, estragar as reuniões familiares insultando as pessoas que discordam deles. Nós não somos assim. Ou será que somos? Ou será que somos? A polarização política e a maneira como muitos crentes, inclusive, têm tratado como se falassem de política fosse falar de teologia, e mesmo assim a maneira totalmente equivocada tem demonstrado a fragilidade do nosso cristianismo, a fragilidade da nossa obediência aos mandamentos do amor, aos mandamentos do Sermão do Monte, aos apegos das coisas deste mundo, à vontade de exercer poder neste mundo, à vontade de controlar o Estado neste mundo. Abacuque tinha uma posição diferente. A posição dele era outra. Lutar por Deus pode se tornar lutar contra o Deus.
A nossa carne, mal comparando, a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades. Paulo afirma em Efésios esta verdade. O sentido que eu estou empregando aqui em lutar por Deus, pode ser lutar contra Deus, é um sentido totalmente diferente do que o apóstolo Paulo está colocando lá. O sentido que está aqui é abraçar a Deus e assim como nós encontramos na história de Jacó e o anjo no Val de Jaboque, é agarrar-se com o Senhor e falar, Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Esse é o sentido. O sentido do Novo Testamento da luta contra o diabo é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui o abraço de Abacuque é para ter Deus próximo de si. Lá a luta é para afastar-nos do nosso inimigo. Mas em nenhum dos dois casos menciona-se que a nossa luta seja contra a carne, que a nossa luta seja para esmagar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas. Por mais difícil que isso seja, e pode apostar, é tão difícil para você quanto é para mim. É muito difícil. Mas não é por ser difícil que nós devemos desistir. É difícil amar a pessoa que discorda de você? É difícil amar a pessoa que tem valores completamente diferentes de você? Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Este sermão, se eu simplesmente parar aqui e falar que lutar por Deus lutar por Deus pode se tornar lutar contra Deus em oração, e que foi exatamente o que Abacuque fez, porque estava imbuído de um zelo extremamente santo, correto, muito bom aquele zelo era. Porém, ele pode descambar para o farisaísmo, não é verdade? O zelo de Deus, ele é um zelo que está também encharcado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Ele não ignora o que está no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Aqui está a ponta da graça a qual se apegará o apóstolo Paulo e grifará em sua própria Bíblia Martinho Lutero no século XVI. A fé do justo. É a graça de Deus que nos coloca zelo no nosso coração. É a graça de Deus que nos coloca amor no nosso coração. É a graça de Deus que nos faz ficar revoltados quando a sua palavra é ignorada, quando o seu ser não é adorado. É a graça de Deus na nossa vida. Abacuque recebeu da graça de Deus. Por isso ele percebeu o que ele percebeu e ele lutou como ele lutou. A graça de Deus está sobre nós quando nós estamos no zelo certo, quando nós estamos no amor, quando nós estamos na graça, quando nós estamos no perdão, quando nós estamos na oração, quando nós não estamos na violência, na opressão, na injustiça, cercando o justo, ou quando nós vemos o justo ser cercado e nós não nos abalamos com isso. O que revolta você? O que revoltou Bento de Núrcia levou Bento a tornar-se um monge e afastar-se do mundo. O que colocou revolta no coração de Abacuque, fez com que Abacuque, revoltado com o mundo, assim como Bento de Núrcia, se voltasse para Deus, agarrando-o em luta para que ele pudesse pôr fim àquilo que o revoltava. O que revolta você? Tantas vezes nós nos sentimos revoltados por coisas que são tão inferiores, não é verdade? Quantas vezes você e eu já passamos horas da noite revoltados porque alguém não nos deu o que achávamos que nós merecíamos, que alguém não nos tratou com a forma especial que nós achávamos que éramos dignos. Quantas vezes nós perdemos a hora dos nossos sonos pensando na resposta mal educada que poderíamos ter dado no trabalho, ou na família, ou numa resposta, como dizem os outros, lacradora na internet, para alguém que ofendeu o nosso político de estimação, ou a nossa visão política, ou mesmo a nossa visão teológica. Sim, teologia está dando tanta briga na internet quanto política. Aliás, teologia dava briga na internet antes da política dar. Pelo menos na violência com que acontecia, na violência de palavras, com certeza.
Nada disso, irmãos, deve nos revoltar. O que nos deve revoltar? Aquilo que acabamos de ouvir na palavra de Deus. Você já pensou que quando você se revolta, quando eu me revolto, porque eu também me revolto, quando às vezes nós não somos tratados com aquela deferência especial que nós merecemos, você já pensou que isso é um pecado contra Deus? Você já pensou que Deus não gosta disso? Você já pensou que Deus quer que nós sejamos humildes? Que nós olhemos para o outro como superiores a nós mesmos? Você já pensou que Deus quer que nós nos revoltemos com aquilo que o revolta também? Que nós, como filhos, quando você imagina um filho andando com seu pai, você sabe, e o pai não gosta de determinada coisa, seu filho sabe que ele não gosta, e aí essa coisa acontece na frente deles, aí o pai se revolta e o filho se revolta ainda mais, porque o filho sente a revolta do pai em maior grau, ao que parece. É isso mesmo que esse texto está nos ensinando. É isso que você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer, porque nós somos filhos de Deus. O que revolta você? Graças a Deus que o que nos revolte seja de fato aquilo que revolta a Deus, que nos apeguemos a Ele em oração. Mesmo que ao lutar por Ele, lutemos contra Ele em oração, abraçado a seus pés, clamando e gritando. E Deus vai nos escutar. Vamos orar? Deus amado, agradecemos-te tua palavra que acabamos de ouvir pregada. E pedimos, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, no sentido de que aquilo que te revolta seja aquilo que nos revolte. Que aquilo que te desagrade seja aquilo que nos desagrade. Nosso coração às vezes é tão duro que nós vemos aquilo que te desagrada e nós não ficamos nem um pouco abalados. Permita, Senhor, ter um coração transformado nesse sentido. E também tudo mais que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos depor nossas armas. Nós não podemos ser crentes violentos, nós precisamos ser crentes amorosos. Os nossos gritos devem ser em oração. O nosso clamor, a nossa voz deve se levantar quando nós estamos aos teus pés, para humildemente te rogar misericórdia, Senhor. E é por isso mesmo que nós queremos orar nesta hora também pelo nosso país. Misericórdia, Senhor. A violência, violência estatal, violência social, violência familiar, violência física, violência nas palavras. A injustiça, Senhor. Injustiça nos tribunais, injustiça nas ruas, injustiça nos comércios, injustiça nos hospitais. Senhor, escuta o nosso clamor, ouve a nossa prece e atende-nos consoante a tua misericórdia que é muita. E faz com que tempos melhores possam vir sobre a nossa nação e sobre o mundo. E que o conhecimento de Cristo, que o teu conhecimento possa vir sobre nós, assim como as águas cobrem o mar, que possa esta realidade vir sobre nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu lar de graça e misericórdia. Amém.